Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bendito. Estamos de volta para o vídeo número 368 da nossa jornada bíblica de Gênesis ao Apocalipse. Estamos iniciando hoje uma nova série, 36 dias revivendo os altos e baixos do reino de Judá em 2 Crônicas. E que bom que você está aqui comigo. Minha oração é que esses próximos 36 dias sejam de crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus e que ele fale poderosamente ao seu coração. Vamos lá então? No livro de 2 Crônicas, o cronista relata o reinado de Salomão basicamente como uma continuação da sua narrativa sobre Davi. Ou seja, o que Davi começou, Salomão completou. Você vai notar ao longo dos nossos estudos que o cronista omitiu muitos detalhes da vida pessoal de Salomão, tanto os negativos como os positivos, dando mais ênfase nas suas realizações, que foram a construção bem-sucedida do templo e a inauguração dos cultos regulares. Ao ler os livros de crônicas, nós devemos ter sempre em mente que o que importava naquele contexto era a dinastia davídica, representada apenas pela tribo de Judá, que havia retornado à terra de Israel depois de 70 anos do cativeiro na Babilônia. Todos os outros detalhes não tinham relevância para o cronista naquele momento. Salomão começou o seu reinado seguindo os conselhos de seu pai Davi, adorando a Deus e buscando a sua direção, e Deus abençoou grandemente o seu reinado. Davi deixou quase todas as vantagens possíveis para Salomão, de modo que ele teve paz e capacidade para conduzir Israel a uma prosperidade sem precedentes. Parte dessa época áurea foi a construção do templo, que tinha o objetivo de unificar a adoração em Jerusalém. Salomão convocou os homens poderosos de Israel, líderes de várias categorias sociais, como os governantes, juízes e comandantes do exército, e foi com todo o povo de Jerusalém para Gibeão, onde estava o tabernáculo feito no tempo de Moisés. Lá estava o altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel cerca de 500 anos antes. Esse altar era o lugar oficial para se oferecer sacrifícios ao Senhor. A Arca da Aliança continuava em Jerusalém, no lugar temporário que Davi havia preparado para ela. Veja que as coisas estavam um pouco confusas porque a nação passava por um momento de transição e continuaria assim até que Salomão unificasse a adoração no templo em Jerusalém. Em Gibeão, eles buscaram ao Senhor e Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Esta quantidade quase grotesca de sacrifícios demonstrou tanto a grande riqueza de Salomão quanto seu coração aberto para usar essas riquezas para glorificar a Deus. Esse foi um evento importante que marcou o início cerimonial do reinado de Salomão. Ele queria demonstrar desde o início que buscaria a Deus e levaria todo o reino a buscar a Deus também. É interessante notar que, apesar do fato de a arca não estar lá em Gibeão, Deus se encontrou com Salomão e teve comunhão com ele. Deus deixou claro que sua presença não deveria ser supersticiosamente restrita a uma associação à Arca da Aliança. Naquele mesmo dia, à noite, Deus apareceu a Salomão em um dos sonhos mais significativos da Bíblia. Deus deu a ele a liberdade de pedir o que quisesse. Essa foi uma oportunidade incrível. Isso não foi porque Salomão sacrificou 1000 animais, foi porque o seu coração estava voltado para Deus e Deus queria fazer algo totalmente diferente na vida de Salomão e no seu reinado. É interessante que a reação natural que nós temos ao ler essa passagem é pensar: quem me dera Deus perguntasse para mim qual é o meu desejo. Mas nós temos essa oportunidade. Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Ele disse também: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito.
E João ainda escreveu: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O problema para muitos cristãos não é se eles receberão alguma coisa quando pedirem, mas sim se eles pedirão alguma coisa. Tiago escreveu: vocês nada têm porque não pedem. Então, vamos pedir com fé que o mesmo Deus que disponibilizou a bênção para Salomão disponibiliza suas bênçãos para nós através do Senhor Jesus. Antes de responder à oferta de Deus e pedir alguma coisa, Salomão lembrou-se da fidelidade de Deus, tanto para com Davi, seu pai, quanto para com ele mesmo. E depois Salomão pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Ele sabia que substituir seu pai não seria uma tarefa fácil, devido à grandiosidade do seu reinado. Ter sabedoria e conhecimento era tudo o que ele precisava para ser um bom rei. Deus se agradou do pedido de Salomão e também do que Salomão não pediu, pois ele não pediu riquezas, fama ou poder para si mesmo. Ele não apenas respondeu à oração de Salomão, mas também respondeu além da sua expectativa. Ele não pediu riquezas e honras, mas Deus disse que lhe acrescentaria essas coisas. A resposta de Deus foi um belo exemplo do seu amor e da sua graça. Deus tornou Salomão sábio, poderoso, rico e influente, e o seu reinado foi glorioso para Israel. O reinado de Salomão começou efetivamente a partir da grande sabedoria que Deus lhe deu em Gibeão. Um exemplo famoso dessa sabedoria é encontrado em 1 Reis 3, onde ele julgou com sabedoria a causa entre duas mães que reivindicavam o mesmo bebê. Salomão tinha paixão por cavalos e carros de combate. Isso pôs o exército israelita em igualdade com os outros exércitos dos monarcas orientais. Basicamente, o exército de Israel era composto de infantaria, isto é, tropas que combatiam a pé. E isso por ordem expressa do Senhor, porque desse modo, quando Israel vencesse suas batalhas, o crédito pelo triunfo não seria das armas ou dos equipamentos de guerra superiores, mas unicamente do Senhor. Mas Salomão deixou de observar Deuteronômio 17, onde Deus falou especificamente aos futuros reis de Israel que não multiplicassem cavalos para si mesmos, nem acumulassem ouro e prata, o que Salomão fez. É verdade que, quando pensamos na grande riqueza de Salomão, também consideramos que ele, pelo menos no início, não colocou o seu coração nela. Ele pediu sabedoria para liderar o povo de Deus, em vez de pedir riquezas ou fama. Também consideramos que Salomão deu um eloquente testemunho da vaidade das riquezas como pregador no livro de Eclesiastes. Ele mostrou que não havia satisfação final por meio do materialismo. E nós nem precisamos ser tão ricos quanto Salomão para aprendermos a mesma lição. Não havia nada de errado em tudo que Salomão possuía, mas isso criou um perigo muito sutil. A prosperidade é sempre um perigo mais traiçoeiro para os homens de fé do que a adversidade. Enfim, temos que manter o nosso coração focado na tarefa que Deus nos dá. Nada poderá nos deter se buscarmos a sabedoria que vem do alto para realizar a vontade do nosso Pai Celestial. Todos nós vamos receber os recursos de que precisamos para realizar a obra do Senhor. Para isso, devemos sintonizar o nosso coração com o coração de Deus e assim Ele nos usará para realizar grandes coisas para a sua glória. Salomão sabia que Davi, seu pai, tinha um ótimo relacionamento com Hirão, rei de Tiro, e ele se beneficiou dessa amizade quando começou a construção do templo. Os detalhes você confere amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.